Oi, gente! Depois de 3 anos e pouco, voltamos a gravar o canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Demorou bastante, eu acho que muita coisa aconteceu, né, nesses 3 anos. Teve a pandemia, depois várias coisas aconteceram. A Gi teve um problema, a Gi é a minha amiga, né, que também teve TCE, que grava comigo, que está aí atrás das câmeras. Ela teve um problema sério de saúde e a gente tirou aquele ano para ela se recuperar. Depois que ela se recuperou, eu fiz uma cirurgia e as coisas foram acontecendo e tudo isso atrapalhou para a gente voltar. Quando a gente gravava, a gente sempre tinha aquele ponto de apoio, que era o CPN, que era o Centro Paulista de Neuropsicologia. E no CPN tinha um programa de reabilitação de lesão em adultos. E esse programa, infelizmente, acabou, não existe mais. E por sorte, um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu fundar a nossa associação, que se chama Abraleia, que é a Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida. E hoje estamos aqui gravando na sede da associação. E é aqui que vocês vão ver muitos vídeos depois. Quero agradecer muito todos os comentários de vocês. Quando paramos de gravar, éramos mais ou menos 2.000 inscritos, sem gravar nenhum vídeo, sem trabalhar, né, no canal. Hoje somos 7.000 inscritos e eu agradeço muito, muito cada comentário, cada divulgação de vocês, cada apoio que vocês deram pra gente, pedindo pra gente não desistir do canal. A gente nunca pensou em desistir. A gente sabe a importância que tem o canal. Aqui é um lugar que a gente entrevista pessoas renomadas, pessoas que estudam muito, que pesquisam sobre aquele determinado assunto. A gente entrevista familiares e pessoas que sofreram lesão no cérebro. E a gente sabe que isso é um importante meio para levar o conhecimento para vocês. Eu acredito muito que o conhecimento salva a vida, sabe? O conhecimento transforma a vida de muitas pessoas, como transformou a minha vida. E a gente preza muito por esse conteúdo, trazendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério para todos vocês que acompanham a gente. Vamos lá. Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas, me fazem muitas perguntas. Quando eu voltei a andar, que dificuldade que eu tenho, como eu lido com tal dificuldade. Eu resolvi fazer o vídeo bem tentando resumir um pouco de tudo que eu fiquei de sequela da minha lesão e como eu lido com elas. Voltando um pouco, acho que todo mundo sabe, eu sofri uma lesão no dia 28 de janeiro de 2007. Tem 16 anos. A lesão foi uma lesão muito grave, foi um traumatismo craniano encefálico com lesão axonal difusa. Eu tive várias lesões em várias partes do cérebro, nos lobos, né, frontal, parietal, occipital, temporal, e isso acarretou várias dificuldades na minha vida. Não só a lesão, eu tive também perdas importantes no meu acidente. Meu marido da época morreu, minha irmã. Eu estou dizendo isso porque, somada às consequências físicas, cognitivas, emocionais, comportamentais, tem esse peso emocional meu e da minha família relacionado a essas perdas, né? Além do TCE, eu também tive um trauma torácico muito grave. Eu quebrei todas as costelas, eu fiquei com lesão no ombro, eu tive dificuldade de andar. Eu saí do hospital com o diagnóstico que talvez não mexeria mais a perna esquerda, que não andaria mais normalmente, que iria só arrastar a perna. Essa lesão aparece no meu cérebro e, graças à reabilitação, muita fisioterapia, acredito que a neuroplasticidade, né, que é capaz de fazer novos caminhos para ocupar aquela função, eu voltei a andar normalmente, eu sou capaz de correr, eu não tenho nenhuma dificuldade física que me limita. Por exemplo, o meu braço estica até aqui, eu não sou capaz de fazer alguns movimentos com ele, mas eu tenho uma força menor nele. Algumas coisas não é possível fazer, mas não é nada que limite o meu dia a dia. Então, assim, as pessoas me perguntam, há quanto tempo você voltou a andar? Eu acho que, eu lembro de que o acidente foi em janeiro, 9, 10 meses depois, já estava andando bem, vamos dizer assim. Eu não andava rápido, não tinha muita força. Eu me lembro que em outubro eu vim para São Paulo fazer tratamento, eu me lembro de abaixar para pegar uma coisa e não conseguia levantar, não tinha tanta força ainda nas pernas, mas eu já estava bem.
tá? Com muita fisioterapia, gente, nada foi fácil, foi com muito trabalho. Então, a fala minha, muitas pessoas me perguntam, eu nunca tive problema na fala. Eu fiquei com dificuldade para falar, depois a traqueostomia fechou e eu voltei a falar. Agora, falando das coisas que não são dificuldades físicas, eu fiquei com algumas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade para ler. Essa dificuldade não é tão comum entre as pessoas que eu conheço que têm TCE. Eu tenho uma dificuldade meio que de juntar as palavras, né? Então, a minha leitura rápida, leitura com legenda, por exemplo, vou dar um exemplo de um filme com legenda. Eu não consigo muito assistir um filme com legenda, porque é muito rápido. Se eu estiver andando na estrada, para eu ler placas, também é muito rápido para mim. É uma dificuldade enorme, é uma dificuldade péssima. Não, mas para mim é ruim, porque eu sempre gostei de ver filme com legenda, sempre gostei de ir no cinema, sempre quis dirigir em estrada, tudo isso eu não faço mais. Mas o que eu faço? Eu não desisto de tentar. Então antes eu tinha muita dificuldade, não era capaz mesmo de ler nada, assim, nada, nem ler livro, nem ler, muito menos ver um filme. Então eu conseguia ver o que passar, ou eu tentava ler legenda, ou eu via o que estava por trás do escrito, que era tipo o ator que estava fazendo o filme. Eu não conseguia conectar as duas imagens. E de tanto tentar durante anos e anos, hoje eu consigo acompanhar uns 60% de um filme com legenda. Para falar a verdade, muitas vezes gosto de assistir, não. Tento assistir muitas vezes no dublado. E muitas pessoas falam, não vou assistir filme com você, eu não quero assistir dublado. Eu falo, então tá bom, então não assiste porque eu vou assistir dublado. Então eu não levo isso como um problemão e não fico deprimida e chateada com isso. Eu tento ler livro, não é fácil para mim, antes eu li, estudava muito, isso não acontece muito mais, mas eu não desisto. Dificuldade para entender formas, é uma coisa muito curiosa também, não é muito comum, pelo menos eu não vejo isso, não conheci ninguém que tem essa dificuldade. Montar um quebra-cabeça é muito difícil para mim. Se eu estiver arrumando o fogão, aquelas grades do fogão, e eu for encaixar as grades de novo nas formas que tem, eu não consigo entender. Muitas vezes, na hora de fechar a porta, eu giro para o lado contrário, então é uma coisa que eu tenho que parar e pensar, não, fechar a porta é para que lado? Não, é para isso. Não é uma coisa automática, igual era antes, né? Dificuldade de atenção e memória. Essa dificuldade é muito comum e eu acho que, sei lá, eu não conheço quem não tem. Não só quem teve TCE, mas quem teve um AVC, ou um tumor no cérebro, ou um aneurisma, né? Porque eu convivo com muitas pessoas que tiveram lesão. Faço isso desde 2012, quando eu criei o blog, eu converso com muitas pessoas que tiveram lesão, então eu conheço, vamos dizer, muito sobre o tema. No meu caso, a dificuldade de atenção é bem maior que a dificuldade de memória. Só que sem atenção é difícil ter a memória, porque a atenção é um pré-requisito da memória. Se você não consegue ter atenção no que alguém está conversando, no que você está lendo, no que você está fazendo, você não vai memorizar aquilo. Então isso se tornou muito difícil no meu dia a dia, tornou difícil para aprender coisas novas. O que eu tento fazer é minimizar o que prejudica mais ainda a minha atenção. Então, por exemplo, eu já tenho conhecimento que o barulho prejudica a minha atenção, que quando eu estiver conversando, às vezes eu estou falando no telefone e tenho que concentrar no telefone e tem pessoas passando na minha frente, eu fecho o olho. Esses dias eu estava conversando com a Gi no telefone e tinha barulho na minha casa. Eu falei, Gi, não dá para eu conversar, não estou prestando atenção, estou ficando irritada com esse barulho, eu te ligo depois. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender as dificuldades, conhecer o que deixa a gente mais desatenta, porque a desatenção leva a vários prejuízos, né? Então, eu tento evitar barulho quando é possível. Se eu for ligar para alguém, eu tento ir num lugar mais tranquilo. Se eu estiver num carro e me irrita muito o barulho de música, com gente conversando, e se for pessoas que eu tenho a liberdade de falar, eu falo. Ai, gente,
vamos desligar o som, porque a gente tá aqui, ou a gente conversa ou a gente ouve música. Então eu tento minimizar quando é possível. Claro que tem milhões de situações que isso não é possível. Você vai estudar alguma coisa que você quer aprender, você tem que ler várias vezes, tentar anotar, porque aí você não tenta não esquecer. Como a minha memória também é ruim, eu tento anotar tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho agenda, né, que eu uso a agenda semanal, que é importante, porque você vê o que você vai fazer na semana, então dá para você fazer um planejamento. Então eu tento estar escrevendo tudo que eu vou fazer. Colocar a roupa no varal, qualquer coisa eu anoto. Muito mais difícil esquecer. Eu fiquei mais impulsiva, mais irritada. Não que eu sempre fui uma pessoa super calma, super paciente, não. Mas eu fiquei muito mais impaciente, nervosa por poucas coisas que eu mesmo falo, nossa, isso não é motivo para ficar tão nervosa. Mas tudo isso, gente, foi melhorando com o tempo. Porque o autoconhecimento é importante. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer terapia. Eu fiz terapia com psicólogo, terapia com neuropsicólogo. No meu caso, a medicação também ajudou bastante. Então, eu acho que tudo que você puder fazer para ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, não só se sentindo bem com você mesmo, mas com quem convive com você, eu acho que é importante buscar. Em muitas situações eu percebo que o raciocínio é mais lento, a compreensão de algo que está sendo dito, de um jornal, de uma notícia, de um filme, de algo histórico, fica mais difícil de entender, de compreender, é mais lento, não é tão fácil como antes. Eu acho que existe também uma lentidão no plano B, no planejamento do plano B, vamos dizer assim. A gente vai se pondo à prova e as pessoas vão falando, como eu convivo com pessoas que tiveram lesão, elas vão falando, eu sinto isso, olha, tá acontecendo isso comigo. E você vai refletindo mais com o que acontece com você. A Gi sempre fala, nossa, Fernanda, aconteceu uma coisa comigo e eu só fui pensar no que eu devia ter feito quando eu cheguei na minha casa. Na hora eu não parei para pensar nisso. E aí ela fica nervosa, não acredito que eu não pensei isso, tal. E eu comecei a pensar recentemente que também acontece isso comigo, com uma dificuldade menor e eu não levo tanto tempo. Mas vou dar um exemplo, eu comprei um remédio no aplicativo da farmácia. E aí eu fui na farmácia, cheguei na farmácia, as pessoas estavam lá na porta, falando, o sistema caiu, não tem como fazer compra, tal. Então tá bom, fui embora. Aí depois eu pensei, nossa, mas eu já tinha comprado o remédio, já fazia algum tempo. Era só eu pegar o remédio, eu nem comentei que eu já tinha comprado o remédio. Voltei lá, não, é que eu comprei o remédio pelo aplicativo, eu posso pegar o remédio? Sim, é só pegar, tá? Fui embora com o remédio. Então, assim, demora, na hora, você planeja uma coisa, aquela coisa não deu certo, você paralisa e depois que você vem com aquela ideia. Eu sei que muita coisa que eu falo aqui, as pessoas vão falar, nossa, mas eu também acontece isso comigo. O que a gente está falando aqui é que com a gente acontece muito, acontece com grande frequência, com uma frequência diferente da que acontece com quem não tem essa dificuldade, sabe? É uma frequência que muitas vezes atrapalha a vida. Além disso, eu tive sintomas de depressão pós-TCE, que é muito comum, e tive a insônia. Então eu tinha um sono muito bom, muito pesado. Depois do acidente, nunca mais. Não sei o que é dormir perfeitamente. Uso medicamentos, né? É um conjunto de medicamentos que me ajudam a controlar o sono, o humor. Então eu preciso da medicação. Mesmo assim, não é um sono reparador. E eu acordo muito cansada. É difícil falar, nossa, hoje eu dormi bem e tô completamente descansada. Isso não existe muito. Outra coisa que é muito chato é uma dificuldade para expressar o que a gente quer dizer. Muitas pessoas falam, Fernanda, você se comunica bem, mas eu não só acho que eu não me comunico bem, como eu me comparo com antes e eu sei o quanto eu me esforço para encontrar as palavras. E muitas vezes eu não encontro as palavras. Eu tento mudar para uma palavra similar que vai
dar mais ou menos aquilo que eu quero dizer. Muitas vezes eu não encontro a palavra e aí eu falo para a pessoa, não, é mais ou menos isso, não é isso que eu quero dizer, é parecido com aquilo. E aí muitas vezes eu acho que eu não fui clara, que eu não usei as palavras que realmente eu queria dizer, que a pessoa pode ter interpretado de outra forma e isso é ruim. Eu me frustro sim com muitas coisas, mas eu acho que de tudo que eu vivi, as perdas grandes que eu tive, tudo que aconteceu com relação à minha família, à minha vida, de maneira geral, porque teve uma tragédia muito grande na minha vida que muitas pessoas vão viver e não vão passar. E isso faz a gente aprender muita coisa. Então, hoje, eu não dou tanta importância para o que as pessoas vão estar sempre pensando de mim, ou do que... ou me frustrar tanto a ponto de ficar tão abalada. Eu levo meio que muita coisa à brincadeira e eu acho que eu sempre lidei bem com isso. Eu já ouvi muita coisa ignorante mesmo, eu acho, que é por falta de conhecimento das pessoas. A maneira que a gente fica depois de uma lesão no cérebro tem muito a ver também, não só com a lesão em si, mas como a gente lidava com as emoções antes, como o quão resiliente a gente era. E eu já ouvi muito das terapeutas que eu passei, que isso, a maneira que eu era antes, ajuda muito como eu lido hoje. Então eu tento não ficar focada no que eu não tenho, sabe? No que aconteceu de ruim. Eu tento focar no que sobrou, do que eu tenho e do que eu posso transformar daquilo que ficou. Porque eu acho que tem muitas coisas que eu não consigo fazer, que eu gostaria de fazer, como estudar outras línguas, que eu hoje não tenho capacidade para fazer mais. Muitas outras coisas que eu sonhei em ter, que eu imaginava que era a minha vida. Hoje não é. Mas eu não fico focada nisso. Eu tento pensar sempre que tem tantas outras coisas para eu fazer, tem tantas outras coisas que eu posso descobrir de mim, sabe? A vida é tão curta. A gente só tem o hoje mesmo. E é o hoje. Na verdade, a gente só tem o agora. E daqui a pouco tudo pode mudar. Então, como eu vivi isso, de estar num dia feliz, na formatura da minha irmã mais nova, com toda a minha família, tirando fotos, nos divertindo, meu pai todo feliz, minha mãe que tinha formado a última filha, e de repente, algumas horas depois, tudo se transforma, minha irmã morre, e tudo muda. Isso é muito, não é que aconteceu num vizinho, aconteceu na minha vida, então isso me fez mudar bastante, me faz ver a vida de outra forma mesmo. Todo mundo tem alguma pessoa, ou alguém, ou algo que gosta. Então a gente focar naquilo, sabe? Agradecer aquilo e tentar fortalecer aquilo que tem, aquilo que é bom, aquilo que sobrou. Isso eu acho que é importante, isso faz a diferença também. Não só o que aconteceu na sua vida, mas como você olha para o que aconteceu. Agora, a última dificuldade, a pior para mim, a que mais atrapalha mesmo a minha vida é a fadiga. A fadiga física, mental, é uma coisa muito comum em pacientes com trauma de crânio. Essa fadiga é muito diferente da pessoa que tem um cansaço que não teve lesão no cérebro. É um cansaço, é um esgotamento tão grande, que é só a gente que tem que comentar entre a gente, que fala, ai, ninguém entende. Porque assim, a gente desligou. A bateria acabou do celular e aquilo ali não dá para falar assim, não, só mais um pouquinho, não, vamos fazer aquilo, é rapidinho, não dá nada, acabou. É um cansaço físico, mental e que atrapalha a gente a pensar, a tomar decisões. No meu caso, que tem essas dificuldades de atenção, memória, impulsividade, irritabilidade, quando eu fico cansada, tudo isso vem, porque aí aquele controle que a gente tenta fazer o tempo inteiro não é possível mais, porque o cansaço é tão grande, que não sobra mais nada. E aí o autocontrole, a autorregulação das emoções, regular as nossas atitudes, tudo isso fica muito difícil. E aí é onde que a gente pode cometer vários erros. As maiores dificuldades são essas.
para quem tem curiosidade, tá aí. Também eu queria pedir para vocês falarem alguns temas que vocês têm curiosidade de saber, para ajudar a gente nos próximos vídeos. Eu chamei a Gi aqui para falar que a gente vai continuar fazendo os vídeos, espero que logo a gente se encontre. Não esqueça de se inscreverem no canal e comentem aí que vocês ajudam a gente a divulgar mais e mais nossos vídeos, tá bom? Isso, compartilha, curte. Não esqueçam de comentar e falar das suas experiências, ou se você conhece alguém, compartilha com essas pessoas que podem estar tendo essas dificuldades e nem estar sabendo. Sim, sim. Até o próximo vídeo. Até o próximo, valeu! Dificuldade que eu não é... Ah, eu tenho que parar de passar um no cabelo. Jesus Cristo, Gisele. Atenção em memória. Mas o que tem a ver atenção em memória com esse negócio que eu falei? Não era isso que eu queria falar, não, Gi. Mas eu tento o quê, Gi? Mas eu tento sempre encontrar as palavras. Mas eu tento o quê? Só, né? Não tento nada. Isso.